Bom dia, meus amigos do canal Pinharal em Foco. Hoje é dia 17 de abril de 2023 e eu tô passando por aqui hoje para, se vocês me permitem, contar para vocês uma história. Uma história que talvez vocês até já conheçam, mas pode ser que não conheçam dessa forma, pode ser que não conheçam, ou pode ser que conheçam, sim, porque é uma história bem famosa. É a história de um reino que uma vez foi atacado por um tirano que queria tomar esse reino. E o rei de todo esse reino, percebendo que a tomada do seu reino era iminente, juntou sua família numa expedição e partiu para uma das colônias desse reino. Com essa atitude, ele defendeu a coroa, defendeu o reino, porque ainda que o invasor tenha tomado o reino não foi entregue ao invasor, ele não conseguiu administrar o reino. Então esse rei, ao fugir para a colônia, transferiu o poder de decidir, de cuidar do reino para a colônia, estando lá a família imperial. E ao chegar nesse reino, o, nessa colônia, essa colônia já era gerida pelo reino através de um sistema de províncias. Essas províncias produziam, na época, produziam cana-de-açúcar, já estava começando a se tentar plantar o café nessas províncias, mas principalmente cana-de-açúcar e outros produtos, né, manufaturados, produtos agrícolas. E quando esse rei chegou nessa colônia, ele percebeu que havia muito por fazer, muito. Como era um rei muito culto, ele trouxe a Biblioteca Nacional junto com ele, trouxe as riquezas, fundou o banco nesse reino, ou seja, fez a colônia, que até então era simplesmente uma colônia, transformou essa colônia em sede de todo o reino. Todo o reino. E ao dividir essa colônia em províncias, essas províncias precisavam produzir e foram confiadas a pessoas territórios e áreas dessas províncias para que pudessem produzir e servir ao, ao propósito de manter o reino em pé, estando a família imperial loteada, né, sitiada, né, nessa parte do reino, nessa colônia. E é aí que entra a história, é aí que começa. Porque dessas sessões que foram feitas, um grande homem, o senhor seu Joaquim Breves, recebeu ele conquistou de fato a, uma grande faixa de terra que ia do Rio Paraíba do Sul até Mangaratiba. Uma grande área, um grande naco dessa província, que então era a capital do reino, a província do Rio de Janeiro, e, e começou ali a produzia café, né, semeava e plantava, né, nesse trecho, nesse território que foi confiado a ele. E sendo ele pai de filhos e filhas, e tendo essa grande extensão de terra para cuidar, ele confiou um pedaço específico dessa terra a um de seus filhos, seu José de Souza Breves, que fundou ali, construiu, fundou a Fazenda Pinheiros. A Fazenda Pinheiros, que se tornou então uma próspera e produtiva
extensão de território que ficava ali entre a cidade que era madre desse pedaço, né, que era Barão de Piraí e o Rio Paraíba do Sul, sitiada ali a Fazenda Pinheiros, que integrava uma outra grande fazenda que pertencia ao seu Joaquim de Souza Breves. E a Fazenda Pinheiros começou a se desenvolver, começou a produzir, foi construída a sua sede própria, e para a época tinha um interessante sistema de água, de filtragem de água, né? E aqui se produzia tal. E o tempo foi passando, foi passando. Nessa época, era comum ao Império negociar, até para controle de preços, negociar compra e venda de café, de produtos agrícolas produzidos nessas províncias por esses produtores. E muitas vezes essas terras eram dadas como garantia em negociações com os produtos, né? Assim, eu estou encurtando a história porque tem muitos detalhes que a gente pode abordar em outro momento. Mas nesse lance de negociação de café, de preços, quando o seu José de Souza Breves morreu, ele não deixou herdeiros. Não deixou herdeiros. E era uma época que estava acontecendo um turbilhão político nesse império. O império tinha sido derrubado por um golpe militar na época. Foi instaurada uma república provisória que viria a durar mais de 100 anos. E foi instaurado esse governo, esse sistema, né, de uma república. Mas nesse período aí, o seu José Breves faleceu e ele não tinha herdeiros. E como a Fazenda Pinheiros tinha dívida com o Estado do Rio, o que durante o Império era uma província do reino, o Estado executou essa dívida e a Fazenda Pinheiros foi incorporada ao patrimônio do Estado. E assim ficou. Até que o governador Nilo Peçanha criou em Pinheiral, na então Fazenda Pinheiros, um centro de, como é que eu posso dizer, uma escola agrícola. Uma escola agrícola que já na época, no começo do século passado, formava alunos de várias áreas ligadas ao setor agrícola. Mas tinha um curso bem específico que me foge aqui agora, que era o de veterinária, né? Que até então o Brasil só formava veterinários lá embaixo, lá na capital. E passou a ser formada aqui também. A primeira turma foi formada aqui, né? O que até então era Fazenda Pinheiros. E junto com esse passar do tempo, tal, tudo o que o seu José Breves fez foi incorporado a essa fazenda, porém o progresso vinha acontecendo. A Fazenda Pinheiros foi crescendo e, lógico, quando a princesa Isabel aboliu o regime escravista no Brasil, porque, né, a lei que está lá no documento da Lei Áurea é da princesa Isabel, foi ela quem aboliu o regime de escravidão no Brasil. Então esses homens libertos se estabeleceram em Pinheiral, passaram a servir a Fazenda Pinheiros como contratados, como funcionários, estabeleceram aqui, tiveram famílias e filhos, né? E esse governo da época deitou sobre o leito da Fazenda Pinheiros a malha ferroviária. Então, a dama de ferro que trazia o progresso passou a correr
por dentro de Pinheiral. E tudo isso foi fazendo com que o lugar prosperasse e crescesse. E a então capital a sede da fazenda. A sede da fazenda não, como é que eu posso dizer? O município que acolhia toda essa terra, toda essa história que é Piraí, nós passamos a ser distrito de Piraí. Recebemos o nome de Pinheiral, porque já existe uma Pinheiros no interior de São Paulo, e por uma questão de correspondência, de CEP, de nomenclatura, né, a Fazenda Pinheiros recebeu o nome de Distrito de Pinheiral, Distrito de Piraí. Cara, e aí que a história começa a ficar mais recente, porque Pinheiral teve muita gente que se empenhou, que escreveu sua história nesse lugar e fez desse lugar o que ele é hoje, sabe? Ou pensava um lugar que poderia ser até bem diferente, mas gente que se deu muito por esse lugar. Não precisa ir muito longe, sabe, para a gente lembrar de figuras memoráveis, como Dom Martinho. Quando a gente vê aquela igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição, erguida lá de pé, talvez você que é mais novo não saiba, mas tem muito ali do empenho, do suor, da dedicação, do trabalho de Dom Martinho, que ergueu tudo aquilo ali. Lógico, ninguém faz nada sozinho. Ele, junto com toda a comunidade da época, conseguiu erguer aquela belíssima matriz que nós temos ali, de Nossa Senhora da Conceição. É muito interessante, é muito bonito. Se você perceber, você vai ver que as portas da matriz estão voltadas para o Rio Paraíba do Sul, que é o rio onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi encontrada lá no século XVIII, né? Na época da colônia. E as portas da matriz são voltadas ao rio, onde a Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi encontrada. Né? É uma bela história que talvez vocês já conheçam. E é uma bela matriz, assim, muito, muito grato ao trabalho, à dedicação de Dom Martinho pelo belo legado que ele deixou em nossa cidade. Mas houveram muito mais pessoas. Seu Newton Pena Botelho, que foi um visionário na época, um homem assim, uma visão. Quem conhece o bairro Vale do Sol hoje, saiba que você tá vivendo, você está morando no trabalho do seu Newton Pena Botelho. E a antiga Tetrajol, que era, né, foi uma cerâmica que, né, produziu muito em Pinheiral durante muito tempo. Assim, era um visionário, era um baita construtor, um baita idealizador. Fora a aviação Pinheiral, se você procurar com carinho, você vai achar o DNA do seu Newton Pena Botelho, que está aí até hoje, né? É uma empresa que está de pé até hoje, graças ao trabalho desse homem. Um grande homem, um grande homem. E dentre outras pessoas que estiveram aqui e que viveram aqui e que, fora pessoas, né, Pinheiral tem um legado muito interessante na arte, na cultura. Nós tivemos aqui em Pinheiral pessoas que regeram orquestras, né? Professor Leal, pessoas que trabalharam inclusive com o Roberto Carlos, regendo orquestras junto a grandes artistas. Então, assim, homens memoráveis, seu Aloysio da banda, pessoas que escreveram e escrevem a nossa história até hoje. Dona Maria Alice, professora Cora Monteiro da Silva, professora Leda Vidal Ferreira. É um absurdo, né? A gente tem uma escola lá no Morro do Cruzeiro que chama Paulo Freire. Paulo Freire, né? Poderia chamar, né? Leda Vidal Ferreira. Seria uma homenagem justíssima a essa grande mulher que foi Dona Leda. E,
entre outras pessoas que estão até hoje empreendendo em Pinheiral, pessoas visionárias e pessoas que se deram e que trabalharam por esse lugar, e fizeram de Pinheiral o que é hoje. E, assim, é uma história muito bonita, sabe? Para ser tão mal contada. Tão mal contada. É lógico que aqui eu atropelei muita coisa. Muita coisa. Pinheiral tem muita história interessante. Tem um ramal. Quem é daqui de Pinheiral conhece a avenida que corta a cidade, que é Heleno Correia de Miranda. Ali um dia foi um ramal da via férrea, da linha férrea, que saía de dentro da usina e passava aqui por dentro de Pinheiral. Tanto que é chamado de segunda linha. Mas é um projeto que não deu certo e foi abandonado, e toda a estrutura da linha férrea ficou construída e acabou sendo incorporada à cidade e se tornou o que é hoje. Mas se você observar, os viadutos da segunda linha, eles são muito resistentes, muito parrudos, que eles foram feitos para passar composição em cima. Ele não é simplesmente um viaduto, né? Viaduto, uma estrutura feita para circular veículo. Ele é feito para passar uma composição em cima carregada. E talvez você não saiba, uma hora eu vou vir aqui no canal, vou falar sobre isso também. Sobre o terceiro viaduto. O terceiro viaduto que foi colocado no chão para que uma estrutura pública fosse construída, que é um sinal também de que os homens que faziam, quando pegavam, faziam, sabe? Não ficava no discurso, partia para a execução e fazia de fato. E aqui em Pinheiral tá cheio de exemplos de pessoas assim, cara. Cheio. Pessoas que fazem até hoje e que constroem no dia a dia e fazem por essa cidade e deixaram seus nomes, seus legados, seu sobrenome. Seu sobrenome, assim, Pinheiral não é uma terra de gente molenga, sabe? De gente fraca. Não, não. O trabalho dessas pessoas é vigoroso e paira de forma perene pela nossa cidade até hoje, para nos lembrar de quem foram. É só olhar o trabalho dessas pessoas e buscar saber e se informar sobre o porquê das coisas e como as coisas aconteceram e por quê e por quem foram feitas. E a gente vai perceber que Pinheiral não é um lugar de gente molenga, de gente fracote, sabe? De gente preguiçosa e de gente demagógica, gente demagoga, sabe? Inclusive na política. Inclusive na política. Se você olhar, se você lembrar da época que Pinheiral pertencia a Piraí, você vai ver que nós tivemos grandes homens públicos. Grandes, grandes. Homens que fizeram muito e que se deram muito para fazer toda a Piraí funcionar e dar certo e servir e chegar até aqui vigorosa, sabe? Vigorosa, pujante e do jeito que é. Do jeito que é ou que deveria estar sendo, né? Porque há algum tempo já a gente se desgarrou da nossa cidade madre, né? Da nossa Piraí. Mas é uma pena que nós ainda tenhamos os demagogos, né? E os aproveitadores. Porque, infelizmente, assim, junto aos bons, né? Junto, junto aos bons e doces frutos, sempre vem um fruto estragado no meio. E Pinheiral, infelizmente, experimentou e experimenta o sabor desses frutos também. Infelizmente. Pelego socialista que se adonou de terra alheia aqui, e tá até hoje aí, e demagogo que politicamente se elege por ser diretor de uma entidade, aí é eleito prefeito, e uma vez prefeito, coloca os seus familiares e os seus pelegos dentro da estrutura pública para se valer da estrutura pública, né? Né, Camarão? Né, prefeito Camarão? Né? Assim, infelizmente, isso daí é que esse tipo de coisa serve para a gente ver, para nós que estamos vivendo o agora. Você viu, eu falei aqui do legado da Princesa Isabel, do trabalho
da mulher que ela era, da mulher que ela foi, e do trabalho que ela executou e fez pelo nosso país, pelo reino de Brasil, Portugal e Algarves. Foi uma excelente, uma figura, né, maravilhosa. Princesa Isabel e Dom João VI, né, quando trouxe a família imperial para cá, implementou no Brasil muito do que ele é hoje, muito. Nós devemos muito a esse homem. E reduzindo, né, trazendo, devolvendo o foco a Pinheiral, Dom Martinho, seu Newton Pena Botelho, seu José de Souza Breves, dentre outras pessoas, tantas, tantas que fazem até hoje. Eu poderia citar aqui empresários que acreditaram nesse lugar, seu José Geraldo, Dona Maria Alice, já citei Dona Cora, Dona Leda e Dona Ângela, outras pessoas que fazem e fizeram por nossa cidade e que transformam esse lugar na riqueza que é ou que deveria ser. Porque, infelizmente, hoje há quem mais atrapalhe do que ajude, né? Eu vou abordar esse assunto aqui uma hora também, sobre a relação do público e do privado, do, do servir, do serviço público que serve ao cidadão e do serviço público que esmaga o cidadão, né? É o que, infelizmente, nos últimos 30 anos nós mais temos experimentado, com algumas honrosas exceções. Mas, assim, meu amigo, eu vou voltar aqui mais vezes para a gente abordar esse tema, porque a história é muito longa, é muito rica, e eu não tenho roteiro escrito aqui. Tudo que eu estou falando aqui é de conhecimento, de cabeça, mas é muito, é muito bonito, é muito gostoso saber que nós temos uma raiz, uma raiz que é vigorosa. Porque muitas vezes a gente olha o que está acontecendo hoje e olha com desânimo, sabe? E não dá para desanimar, não. Não dá, não. Se Dom João VI, quando Portugal foi invadido lá atrás, tivesse desanimado e entregado os pontos, hoje talvez nós estivéssemos, sei lá, dobrando o joelho para outra coisa, sabe? Nós nem fôssemos cristãos, ou talvez estivéssemos falando outra língua. Então, assim, foi a decisão dele de fazer que nos livrou de experimentar todo esse dissabor. E nossa cidade culturalmente tem muito para oferecer, cara. Muito para oferecer. Eu lembro de histórias como, talvez você conheça também, o Caboclo d'Água, o Paquera. É... E, nossa, como eu ouvi essas histórias quando eu era criança. Caboclo d'Água, Paquera, a, a porca da subida do Lope. Não sei se vocês conhecem essa história, mas é uma história muito intrigante. O Pombal. Várias histórias que culturalmente não são exploradas e fazem parte do nosso folclore da cidade e que, a não ser que você lembre, igual eu lembro aqui, vai morrendo com o tempo. Vai morrendo com o tempo porque a nossa Secretaria de Cultura não está preocupada com outras coisas, está preocupada com política, né? É o mal servir, né? Mas, assim, eu não estou aqui para falar disso. Mas, assim, é interessante lembrar dessas histórias para a gente saber de onde nós viemos e por que nós estamos aqui e por que chegamos até aqui, né, meus amigos? Então, assim, eu vou encerrar por aqui porque o vídeo está ficando longo, mas eu prometo a vocês que a gente volta aqui para abordar outras partes dessa história de forma mais específica para a gente entender e perceber quem é quem em, em nosso chão, em nossa terra. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela companhia, obrigado por me ouvir, obrigado por estar aqui e sejam bem-vindos sempre. Eu sempre trago aqui algum, algum assunto que eu possa compartilhar com vocês e que talvez seja relevante para você ouvir. E obrigado, muito obrigado, tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia e até a próxima.